Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Fornada, podcast oficial da Forno Santo. Hoje trazendo bastante informação, bastante números. A gente está aqui na APUBRA, Associação das Pizzarias Unidas do Brasil. Com o Leandro, obrigado Leandro, presidente da APUBRA, Gustavo, vice-presidente, atualmente, né? Já esteve em outras cadeiras também, o Leandro também. É isso. Gente, obrigado pelo tempo de vocês, por nos receber aqui na sede da APUBRA. Ó, tá bonito, tá bonito. Leandro, conta um pouquinho como nasceu a APUBRA, qual que é a razão de existir aqui, por que a APUBRA? Legal, obrigado pela oportunidade. Imagina. Então vamos lá. A APUBRA nasceu em 2002, nasceu de uma ideia de alguns donos de pizzarias se unirem para trocar ideias, para desenvolver ideias novas, para negociar parceria, desenvolver fornecedores e começar a ter uma representação no mercado, começar a unir esse mercado. Legal. Então daí surge a APUBRA, que hoje já tem mais de 22 anos, aí está completando. 22 anos, 2002, é história, hein? É história. Bastante história. E hoje a gente está representando esse mercado com muitos associados, com muitas novidades, com muitas ideias trocadas e muita ajuda acontecendo nesse grupo. Legal. Gustavo, a APUBRA nasceu muito dessa necessidade de compra conjunta, desenvolvimento de fornecedores, mas tem muito mais do que isso, né? Na verdade, assim, né, era um grupo de donos de pizzaria fazendo uma compra conjunta, exatamente, e com uma ajuda muito grande do Sebrae logo de início, então acho que isso é legal falar, né, que o Sebrae foi muito importante nesse processo inicial, e sempre incentivando a esse grupo se transformar numa associação, né, a fazer algo maior, né, porque não existia no mercado. E esse grupo ele foi desenvolvendo outras dessas compras em conjunto. É muito complexo, né? Porque você tem que receber num lugar só, dividir. Aí começou-se a entender como fazer isso de uma forma diferente, mais organizada e tal, né? E aí foi desenvolvendo outros processos, outras ideias, foi aumentando, foram chegando novos associados, enfim, né? E aí se transformou, além de... Aí chegaram novos parceiros, enfim, né? E foi dando um caminho bem interessante. Legal. Você fala de associados e parceiros, né? A gente está falando de associados às pizzarias. E aí você está falando de parceiros que são empresas do setor que fazem parcerias com vocês, trazendo vantagens para os associados da APUBRA, é isso? Isso. Hoje, quem são os maiores parceiros aí? Olha, hoje a gente tem parcerias aí que já tem história de mais de 10 anos com a gente. Que legal. Né? A gente tem Santo Inês, BRF, Catupiry, alguns parceiros que têm uma história muito grande e umas parcerias que funcionam muito bem. Legal. Essa parceria, como que ela funciona para o associado? A gente tem algumas premissas, né? A gente fala que, primeiro que quando o associado entra, a gente quer que ele realmente tenha vantagens, né? Não é algo assim, ele tem lá um monte de parceiro, mas se ele comprar no distribuidor dele, dá na mesma, enfim, não. Então, assim, o que a gente negocia, né, para fechar uma parceria? Um atendimento diferenciado, um recebimento de acordo, não ter falhas, né? Apesar de que, obviamente, acontecem eventualmente, mas a gente tem um tratamento diferenciado com esses parceiros. Valores diferenciados, né? Então dificilmente um dono de pizzaria vai comprar da Catupiry ou da BRF ou da Seara ou de qualquer outro parceiro nosso com o preço que nós temos dentro da associação. Né? Então isso eu acho que é uma coisa muito forte e nos traz credibilidade com o associado, dele saber que quando a gente tem uma parceria ele realmente tem um benefício real. Né? Traz a credibilidade, mostra a força de vocês como associação, né? E grandes marcas, né? Nós não estamos falando, né? São as maiores marcas do mercado aí que a gente vê, né? Isso é muito importante. E a gente tem uma coisa, um complemento, né? A gente se empenha muito em fazer essa parceria funcionar.
Então, em alguns momentos, dependendo do segmento ou do fornecedor, ele precisa ajustar algumas coisas. A logística, a entrega noturna, a forma de atender a pizzaria, porque a pizzaria tem um horário, um ritmo de trabalho um pouco diferente. Então a gente faz um trabalho nas duas pontas. A gente busca uma boa negociação para o associado e posteriormente a gente vai pegar as demandas do associado e tentar ajustar elas junto com o fornecedor, com esse parceiro. Vocês fazem esse meio de campo também. Exatamente. Isso é E importante. assim, né? É importante a gente falar que não é só uma relação comercial, né? Então, negocia um valor diferenciado e pronto, né? Não. A gente tem uma relação, é uma parceria de verdade. A gente fala que é sempre uma parceria ganha-ganha, né? Então, a gente leva as demandas dos associados para as empresas, quando eles estão com alguma dificuldade, alguma coisa. Nós tivemos um case bem bacana algum tempo atrás com a BRF, que teve uma queda muito grande, né, na venda de calabresa deles algum tempo atrás, alguns anos atrás, acredito que uns 2 anos atrás. E a gente levou qual era a demanda, o que estava acontecendo e tal. E aí eles foram, nos ouviram, a gente fez uma reunião com, acredito que tinha pelo menos uns 15 associados, aí tinha a diretoria da BRF de vários setores, enfim, para entender o que estava acontecendo. E eles trouxeram, né, o ano passado eles desenvolveram um produto de acordo com o que a gente levou para eles, as demandas que a gente precisava e tal, eles desenvolveram esse produto e hoje é um sucesso absurdo dentro da empresa, né? Calabresa. Então, é uma calabresa. Na embalagem tá calabresa Baiapubra, não? Não. Tá, Poderia. A gente falou, mas é complexo, então assim... Mas a gente pleiteou. É mesmo? Mas tá lá, calabresa para pizzarias e tal. Legal, né? legal. E que assim... É um sucesso absurdo, a ponto de ter falta, assim, vira e mexe tem falta, porque sempre está uma demanda maior. É um produto recente que teve um resultado tão bom que eles estão com dificuldade de acertar a produção, né? Então eles estimam a produção maior e são surpreendidos novamente. Que legal, que legal. E isso, assim, foi um desenvolvimento em conjunto. Então a gente... É muito comum a gente sentar para... Poxa, vem uma demanda de um parceiro, como é que está o mercado? O que vocês estão sentindo e tal? Né? O que vocês estão achando para o próximo semestre? Enfim, a gente leva o que a gente vê, o que a gente, enfim, né, conversa com os associados e a proximidade, né? A gente tem eventos que a gente traz esses parceiros para participar, então eles escutam os associados ali, legal, é muito legal. interessante. Muito bacana e, mais uma vez, é a força de vocês e a representatividade de vocês. A gente tem visto cada vez mais a Pubra nas mídias. Como que é esse trabalho? O que está acontecendo? Eu acho que isso é resultado de um trabalho que a gente está fazendo muito bacana, de tentar mostrar para o mercado que a associação existe e qual o valor que ela tem, o quanto os associados que estão aqui dentro têm resultado. Durante esses mais de 20 anos da associação, ela sempre fez um trabalho muito consistente e com uma ótica muito forte no associado. E nos últimos anos a gente falou, poxa, tem que levar isso, tem que atingir mais pizzarias. Então a gente começou um trabalho diferente para conseguir trazer mais pizzarias, para ter esse cotidiano, essa vivência que a gente tem aqui no grupo. Quando a gente fala grupo, na audiência vai ver muita gente falando grupo, é porque a gente tem um grupo de WhatsApp que reúne todos os donos de pizzarias associados e ali dentro acontece uma troca muito rica. Quando alguém tem alguma dificuldade, alguma dúvida, a gente tem quase 400 donos de pizzaria participando e dando sugestões ali. E dando dicas, Vocês sempre foram focados nacional ou começou mais regional, São Paulo, e isso foi aparecendo mais, foi crescendo mais? Porque às vezes também aparece mais na mídia até por uma atuação mais ampla. Ou não, sempre foi... Não, nacional. foi estadual, né? Começou estadual, como nasceu em São Paulo, né? Então, assim, durante muito tempo foi um grupo pequeno, crescendo realmente dentro da cidade de São Paulo. Aos poucos foi ficando um pouco mais conhecida, tal, trazendo o interior, mas aquele interior, assim, mais próximo, né? Então, Sorocaba, coisa assim. A gente fala que você cria uma espiral e vai aumentando esse espiral, né? E vai crescendo ao redor, né? A Pubra sempre teve uma atuação nacional? Não, na verdade,
como começou um grupo pequeno na cidade de São Paulo, naturalmente ela foi crescendo aqui, foi crescendo em volta, né? Então, do São Paulo para o interior de São Paulo e aumentando a abrangência. E aí, em 2014, nós fizemos uma missão internacional para Las Vegas, para a Pizza Expo. Já tinha havido algumas menores, mas essa foi muito grande. 2014. Legal. E em parceria com o Sebrae. E aí começou a ter uma procura de outros estados, alguns donos de pizzaria. Poxa, eu queria fazer parte e tal. Que coisa, né? Quando você leva o pessoal para fora do Brasil, vem outros lugares do Brasil querendo fazer parte, né? Pois é. Mas tá bom, vamos lá. E aí a gente associou de uma forma júnior, que a gente chama, né? O João, um antigo associado que faleceu de Covid, que era muito participativo, deixou muita saudade aí pra gente. Em Minas Gerais, ele era de Minas Gerais, e aí começou uma quantidade de associados de fora, e aí em 2016 ou 2017 nós mudamos, aí realmente mudou o estatuto, fez uma mudança e transformou o que era Pizzarias Unidas em APUBRA, efetivamente, que é a Associação Pizzarias Unidas do Brasil, né? E hoje a gente tem uma quantidade considerável aí dos nossos associados no país todo. Legal, talvez também seja por isso essa presença mais forte nas mídias, e quando eu falo as mídias regulares, normais, não mídia social, que é o que a gente tanto consome hoje em dia, né? Além disso, né? Falando, né, de essa questão da mídia, de crescimento, assim, a gente, quando começou a pandemia, a gente estava vindo de uma época com uma pequena crise, assim, no mercado. A gente sentia muita gente falando que estava em dificuldade e tal. Aí, quando veio o Covid, fechou tudo, aquela coisa toda, a gente ficou muito preocupado. A gente falou, poxa vida, né, nós vamos ter problemas, como é que a gente vai? A gente tinha uma estrutura muito grande. Hoje a gente tem um escritório e tal, mas a gente tinha uma sede muito grande, com uma cozinha muito grande e tal. A gente falou, poxa, a gente precisa pensar se isso faz sentido, porque fechou tudo, né? Quanto tempo isso vai durar. Então a gente reduziu muito enxugou muito nossa equipe, nossa estrutura. E aí quando passou isso tudo, a gente voltou a crescer. E hoje, assim, aí a gente começou a realmente investir em pessoas, a gente trouxe pessoas capacitadas para trabalhar com a gente contratou uma assessoria de imprensa bacana. Legal. Então hoje a gente tem pessoas muito bacanas trabalhando com a gente em volta, né? Então acho que isso ajuda. Isso é importante, né? Faz toda a diferença. E vocês também estão participando de eventos, de feiras, e têm organizado eventos próprios também. Conta um pouquinho disso. Além da participação de feiras como a FISPAL, que a gente já participa há muitos anos, a gente começou o ano levando passado grandes nomes lá para dar palestras, dar workshops, né? Algumas. Esse evento, esse movimento que a gente criou do Conexão Pizza foi muito importante. Que a gente consegue levar muita palestra, muito conhecimento. Legal. Durante a feira da FISPAL, que tem uma visitação muito grande, né? De todo o Brasil, então, né? Pro dono de pizzaria é muito legal que a gente consegue levar bastante conteúdo ali, e um conteúdo muito rico. Né? E aí, inspirado nesse movimento, o ano passado a gente conseguiu fazer pela primeira vez uma convenção da APUBRA. Que legal. Né? Que a gente conseguiu fazer um dia todo ali, muito focado, com conteúdo muito rico. Foi aqui em São Paulo. Legal. Como que foi quase 200 donos de pizzaria, né? Assim, associados, e alguns não associados também. Alguns ainda não associados. Que se associaram, né? Não tem verdade. jeito. É isso aí mesmo. Porque assim, a gente, até mudando um pouquinho assim, a gente tem uma certa dificuldade como associação. O dono de pizzaria ou o empresário, ele é difícil, e até entendo os motivos, mas assim, quando você fala que é uma associação e tal, não passa muita credibilidade. Eles confundem com um sindicato. Né? Tem um tom meio pejorativo ainda, né? Meio depreciativo, né? Quando, na verdade, o termo em si, somente associação, o significado da palavra é muito forte. Mas, infelizmente, por más práticas do mercado, acaba, né? Mas eu acho que eu tenho um exemplo meu, né? É até um ponto importante. 2017 ali, quando foi feita essa votação da gente tornar a associação nacional, é quando eu estava entrando na associação. Foi uma das reuniões que eu até me recordo. E quando eu entrei na associação, eu vim com muito receio.
tive alguém que me indicou e tudo, eu falei, eu vou lá testar. Vou lá Eu ver vou qual ver se é que isso mesmo, porque tinha alguns benefícios, negociação com adquirente de cartão, tinha alguns benefícios interessantes. Legal. E aí eu consultei, mas não tem fidelização, não tem carência, não tem nada. Fiquei cismado, falei, então o risco aqui é pequeno, eu vou testar. Gostei muito, comecei a participar aos pouquinhos, um pouco tímido. E aí o que me despertou muito, de certa forma, foi o ano que a gente fez a comemoração dos 20 anos de Apubra. Naquele ano, eu participando, ajudando a diretoria a organizar, eu não era da diretoria ainda, e eu fiquei muito feliz de participar de algo tão grande que eu nunca tinha, no ambiente de pizzaria eu não tinha vivenciado aquilo, muito menos a experiência na participação. Aquilo estava me trazendo um conhecimento adicional muito grande. E aí, falando um pouquinho, né, das parcerias, né, interessante porque quando a gente pensou, e a gente pensou nesse jantar, faltava muito pouco tempo, assim, e a gente falou, poxa vida, né, a gente tem um desafio, porque é um... Bom brasileiro, né? A gente quer organizar uma convenção para o Brasil todo, comemoração 20 anos, legal, quando? Que 40 dias. É quase isso, viu? Quase isso. 40, 90, depende do momento. Com sorte, 90. Tamo junto. E aí foi bacana porque assim, quando a gente tinha a gente tem, né, um parceiro muito bacana, muito ativo, que é a Seara, e quando a gente falou com eles, assim, a primeira vez, olha, nós estamos pensando em fazer, eles falaram, pode fazer que a gente vai entrar e vai... De cara. Assim, nós vamos... patrocinar esse evento. Eles assinaram o evento. Assim, mas assim, sem a gente falar valor, não, pode fazer que a gente tá com vocês e pode correr atrás. A força, cara. Então, assim, isso é muito bacana. A gente fala, poxa, é um reconhecimento de um lado que transforma o nosso dia a dia, né, essas parcerias de um jeito assim que a gente fica muito feliz porque como eu falei, sai da parte comercial só e vira algo que é além de uma parceria. Um ganha-ganha é uma coisa muito bacana de se tratar. E é legal porque eu falei até das mídias, né? Porque vocês têm os associados, têm os parceiros, vocês criam uma ponte entre eles, o ganha-ganha, como você bem colocou. Mas o que eu tenho visto muito nas mídias são números que vocês levam, pesquisas, os números que vocês conseguem obter, né? Tanto através dos associados quanto através de pesquisa, no trabalho de vocês em cima disso. Que aí você tem você está levando números para a sociedade, você está levando números para o mercado, vocês conseguiram sair só desse, como se fosse pouco, né? Só desse ganha-ganha de associado com parceiros, mas vocês conseguiram extrapolar tudo isso, levando números para o mercado, levando números até para as mídias, né? Acho que foi dessa forma que eu comecei a ver até mais a presença de vocês, né? E o mercado de pizzaria está crescendo, né? Está crescendo. Por favor, fala isso. Está crescendo constantemente. Nesse último ano a gente constatou que o crescimento foi de quase 12%, né? 12%. Isso porque a gente ainda teve que fazer um ajuste nos nossos estudos, porque o governo fez uma mudança, né? Hoje uma parte muito grande de pizzarias, enfim, de empreendimentos nesse setor são de MEIs. Só que até o ano passado o MEI podia ter nome fantasia, algo do tipo. Observação, em 2022 a gente conseguiu mapear os MEIs. Isso. E aí na pesquisa de 2023 a gente não conseguiu por conta dessa mudança. O MEI, então até 2022, só para ficar claro, era obrigatório, ou tinha a possibilidade de colocar o pizza ali no nome, tinha que falar do que se tratava. E 2022 para frente, não, né? Não pode mais colocar. E o KINAI também não ajuda muito, né? E aí, como é que faz para tratar todos esses dados? Então, como o KINAI ele é genérico, né? E assim, tem alguns KINAIs no ramo de alimentação. Sim. E aí, dentro desses critérios, saindo o nome pizza, a gente perdeu essa referência. Então, a gente perdeu 40 mil empresas que a gente tratava anteriormente. Então, o que a gente fez? Para ficar algo realmente correto, de uma forma sem nenhum viés, a gente excluiu todos os MEIs e tratou todas as outras empresas que são... Então hoje você tem os dados desde 2022 para depois de 2022 você tem a partir de microempresa. Exato. Porque daí você consegue puxar
Através E de outras aí formas. fica a dica, né? Se o governo puder ajudar a gente nesses detalhes, a gente consegue ter estudos mais... Inclusive, se o governo quiser eficientes. nos ajudar, a gente tem uma lista além dessa de coisas aí, mas vamos deixar para Mas o KINAI específico para pizzaria Seria iria nos legal. fortalecer muito. Iria A gente sim, ia conseguir interessante. mapear esse mercado objetivamente. Sem dúvida, sem dúvida. Hoje nosso estudo, inclusive, está, né, e uma das coisas legais que a gente faz hoje é a nossa news, né, que sai aí pelo menos 4 vezes no ano. Isso, mostra lá. Que assim, mostra esses estudos e explica como é feito esse estudo, né? E ele tem um número, né, Desculpa, você falou, eu perdi. A periodicidade dela é anual? Não, nós temos acho que 4 vezes por ano. 4 vezes por ano. Quatro vezes por ano. Trimestral, praticamente. Trimestral. E ali dentro saem esses estudos, né? E que ali a gente explica como é feito o método, né? De cálculo, enfim, disso tudo. Então, para ficar um negócio realmente muito sério, tem uma lógica por trás disso tudo. Isso é importante, isso é muito importante. E quando você fala, né, que perde a análise de 40 mil empresas, até 2022, quando a gente falava de MEI, qual que era a porcentagem deles perante todo o mercado? Quando eu colocava MEI, ME, EPP e tudo mais, vocês lembram disso? Era mais ou menos? Você já está sentado, então tá bom, né? Porque realmente, assim, é um número muito grande. Muito grande. Muito grande. Eu não lembro exatamente. Em 2022 era 53% do mercado. Mais da metade do mercado. Quer dizer que com essa mudança a gente perde um pouco dessa análise, perde muito dessa análise. Né? Estatisticamente, a gente entende que isso, por amostra, a gente tem um panorama, mas a gente perde 53% de possibilidade de análise. E tem essa questão, né, de vida da empresa também, né? Tem a gente vê que a parte toda de alimentação é uma das áreas que mais se abre e fecha a empresa, né? E isso preocupa muito. Por isso, ter esses dados, ter esse tipo de análise, começa a trazer outras informações, começa a cruzar outros dados que às vezes nem era a intenção inicial e que ajuda todo o mercado, né? Pena. Mas tudo bem, vamos tratar dos MEs para frente. ME, então, se tornou, nessa análise, a maioria. Pensando de ME para cima, é a maior parte sem do dúvida, mercado. mais de 90% é microempresa. Mais de 90%. Mais de 90%. Então, porque o nosso setor tem uma barreira de entrada pequena, né? Ele tem... É muito comum você ouvir falar assim, embora isso tenha ficado mais difícil nos últimos anos, mas é muito comum você ouvir falar assim, eu saí da empresa, tive uma rescisão tal, e abri uma pizzaria. Fui analisar e abri uma pizzaria, porque é uma barreira de entrada pequena, né? Uhum. E nesse panorama, o ME é o caminho de entrada, né? Muitos começam como MEI. E a questão da microempresa, exatamente, é isso. E aí, assim, o fato Muita microempresa era MEI. Eles vão fazendo essa mudança. Essa troca. Né? E assim, é natural porque começa realmente muito pequeno, né? A gente começa pequeno, né? A maioria. Dificilmente são poucos, né, que começam já estruturados com uma grande empresa. E São Paulo puxa o bonde? São Paulo puxa. A cidade de São Paulo, o estado. A cidade de São Paulo é a capital nacional da pizza, né? Segundo o nosso estudo. Sem dúvida nenhuma, a capital nacional da Então pizza. puxa muito. É 52% do mercado, né? Caramba. Nacional é o estado de São Paulo. É o estado de São Paulo, tem mais da metade das pizzarias de todo o Brasil. Seguido por Minas, que é o segundo estado que mais vende pizza no Brasil. Que legal. Mas é interessante quando a gente vê nossos estudos assim, né? Em porcentagem, o Norte e o Nordeste hoje cresce muito mais do que essas outras áreas. A expansão do mercado está para aquele lado. Porque Nordeste e Norte é onde... É que, na verdade, quando a gente pega por percentual, né? Porque em números absolutos muda um pouco, mas em percentual, como lá tinham poucas empresas, poucas pizzarias até pouco tempo. Então, quando você cresce 10 pizzarias,
A porcentagem é enorme, né? Exato. Abrir 10 ou menos 10 em São Paulo, a porcentagem nem muda a vírgula. Exato. Mas isso é interessante que a gente vê porque existe um mercado que de repente não se atentava, né? Então, para investidores, para quem pensa em fazer, às vezes, uma pizzaria nova, o estado de São Paulo, essas regiões, é mais consolidado, mas a concorrência é muito mais feroz, né? Exato. Então, Mas será que é um movimento de pizzarias daqui, ou donos de pizzaria daqui, abrindo negócios lá, ou é um movimento local do pessoal de lá abrindo? Será que a gente... Não, Vocês de têm lá. alguma visão disso? É de lá. Essa questão de... Eu acho que a internet, né, essa questão de tecnologia facilitou demais o conhecimento e tal, Sim. né? Então as pessoas viajam mais, experimentam mais, né? Então, até então, há pouco tempo, a pizza ela não era nem muito consumida nessas regiões. Hoje começa a ser mais consumida, né? Quando a gente fala em pizza, todo mundo fala assim, não, tem que comer em São Paulo, porque se não for São Paulo, a pizza é ruim. E hoje já não é mais assim, né? Não é. Hoje você vê pizzarias de fora de São Paulo sendo eleitas as melhores do Brasil, enfim. Né? Alguma região específica no Nordeste que tem puxado isso, que tem se destacado nesse crescimento? Vocês se lembram? As capitais se destacam bastante. Fortaleza teve um crescimento muito interessante. A gente percebe internamente, quando a gente faz evento, quando a gente tem cursos, palestras, a gente até é inspirado muitas vezes pelo nível de participação do pessoal da região Norte e Nordeste. Porque a gente está aqui é mais fácil. E eles às vezes se deslocam, vêm para participar de evento. Então a gente olha e fala, meu, o empenho deles em busca de conhecimento é grande. Vamos pra lá, vamos ajudar também, né? E até falando ajudar nisso... e ser ajudado, né? Sem dúvida. Não, esse é o nosso papel, né? Então, assim, quando a gente mudou a questão para ser nacional, como a Pubra e tal, a gente começou a entender, né, nos últimos anos que nós somos uma entidade de classe realmente, né? Somos só nós que somos uma associação de pizzarias. Então, nós temos obrigação de levar capacitação, conhecimento pro dono de pizzaria e informação pro mercado. Né? Então, a gente começou a entender a real importância disso, né? Tanto que nós começaremos agora uma nova etapa, né? Então, dia 15 de outubro, a gente vai estar em Fortaleza, por exemplo, levando um dia todo de evento, de capacitação e tal, para o pessoal da região. 15 de outubro, Fortaleza, evento da Pubra, Exato. Workshop, treinamentos, palestras. Pizza tour, né? Visitem pizzarias, enfim, vai ser bem bacana. Você que é da região, acho que vale a pena. Como é que faz para participar? Ainda não está aberto, mas a gente acompanha a gente que em breve você vai saber como fazer. Assiste até o final que você vai ver as redes sociais, vai ver tudo, mas agora você tem que assistir mais um pouquinho. Vamos lá. A nossa ideia é levar esse ambiente que a gente já está acostumado aqui lá para Fortaleza. Então, por exemplo, a gente conseguir fazer uma visita técnica nas pizzarias que são referência lá. Legal. Né? Ter o conteúdo. Durante essa palestra, esse conteúdo, você tem os copos, você tem as pausas. Todos que estão ali são do mesmo negócio. Aí a pessoa começa a ter network, conversar, interagir. Às vezes um vizinho que pela rotina ele nunca visitou, mas está muito próximo dele, pode se encontrar nesse evento e ver que está todo mundo caminhando para o mesmo sentido, né? De crescer o negócio, de melhorar, de evoluir. Então, na associação, a gente promove muito esse network e quebrar essa barreira da concorrência. Do inimigo, né? Não precisa. É muito comum os donos de pizzaria, principalmente quando é perto um do outro, é quase um inimigo mortal, né? O cara vai abrir aqui na esquina daqui um mês, o que eu vou fazer? Não, e não pode saber Quanto nada. mais abrir em volta, melhor, mas a gente vai lá comer pizza. E quando esses donos de pizzaria que são concorrentes se unem com propósitos bons, sim, né? claro. Com coisas boas, sem intenções ruins, eles tendem a crescer junto, a criar mudanças positivas para o negócio, para o funcionário, para o setor, para o cliente. Todo o ecossistema ali em volta muda. Para os fornecedores, pela quantidade, volume, o cara consegue melhor preço, otimiza frete. O cara não enxerga, ele fica pensando naqueles R$2 do não sei o quê, daquele R$1 da pizza. E tanto que esse tipo de evento, fora de São Paulo, lá no Nordeste, por exemplo, é uma demanda muito grande do nosso associado que está lá, porque ele vê
o ambiente que cria aqui, onde tem mais pizzarias envolvidas na associação, e ele fica querendo Ter isso perto dele. conectar os concorrentes dele, as pizzarias de pressa, para ele conseguir. Ele sabe que com essa conexão, com essa associação das pizzarias naquela região, ele vai viabilizar produtos, fornecedores novos, uma série de fatores. Comece a se preparar, tá? Para ter a Pubra regionais, né? As regionais, isso. Sudeste, Sem regional, dúvida, a gente Nordeste, pensa assim. porque vai vir. vai Isso. vir. Mas isso já está no nosso radar, de Ótimo, criar legal, isso. Legal. E assim, né? Criar um senso de comunidade mesmo, né? A gente entende que o empreendedor ele é bem solitário, né? É um negócio solitário, né? Você não tem com quem falar no dia a dia, ali você está com seus problemas, e às vezes você não consegue achar uma solução. Né? E de repente, quando você está numa comunidade, você está em volta de outros donos de pizzaria, você coloca seu problema ali num grupo e vem 10 soluções em 10 minutos para você decidir o que fazer. Né? Então, esse senso de comunidade, eu acho que é o maior ganho que um dono de pizzaria pode ter de estar com a gente, de estar dentro de uma associação. E eu vou além. Uma coisa que sempre me deixou assim com um olhar muito alegre, como inspiração. Desde quando eu entrei na associação, eu vi vários grupos de donos de pizzarias que se tornaram amigos no dia a dia, na vida, de viajar junto, de realizar coisas juntos. Hoje a gente tem exemplos de 2 diretores que estão com pizzarias no mesmo perfil de público, a 3 quilômetros um do outro, e se tornaram muito amigos. De conviver junto, de fazer coisas a trabalho e pessoal junto. Então, assim, é uma amizade que vai se tornando uma realidade. Porque o dono de pizzaria, o comerciante, de forma geral, o empreendedor, ele começa a sair da rotina das pessoas, da maior parte da população. Sim, sim. E aí, quando ele começa a ficar excluído, né? Porque fica difícil a rotina dele. Você trabalha à noite, no feriado, no final de semana. Você trabalha no horário que o pessoal está se divertindo. Né? A hora que você está trabalhando, a hora que eles estão comemorando o aniversário de alguém, a hora que você está sempre de fora. Né? A associação começa a trazer um senso de comunidade, de porque um novo as ambiente. pessoas se envolvem, as pessoas começam a ter amizade porque são os mesmos horários, as mesmas dificuldades, você consegue reunir e trocar. Do final de semana na segunda-feira, né? Segunda nós vamos aonde? É muito comum isso, é muito comum. Aproveitando esse gancho das pessoas físicas, né? Conta um pouquinho da história de vocês, Leandro. Como é que você veio parar aqui na Pura? Você falou que foi 2017, né? A primeira. Se você tem pizzaria, sempre os diretores são donos de pizzaria. Me conta um pouquinho como é que você veio parar aqui e a trajetória toda no mundo da pizza. Aí. Tá, eu conheci a pizza com aproximadamente 12 anos de idade. Eu vim do interior do Paraná, não sabia que existia um negócio chamado pizza. Que legal. Lá o alimento, a rotina era outra coisa. Meu pai veio para São Paulo, abriu uma pizzaria, eu comecei a trabalhar com essa idade. Naquela época era permitido, né? E estava dentro do ambiente familiar. Tudo certo. Trabalhei ali até os 18, saí um pouquinho, estudei, trabalhei um pouquinho fora. E com 24 eu voltei para dentro da pizzaria. Ainda naquele ambiente do meu pai ali, de olhar só ao redor, de trabalhar muito e sair pouco, assim. Pesquisar o mercado, fazer network. Eu não tinha essa experiência, essa expertise. Um fornecedor comentou algumas vezes da associação, despertou interesse e eu vim. E aí eu aprendi, comecei a entender o que eu precisava aprender, o que eu precisava desenvolver de experiência, de conhecimento para me tornar um bom empresário. Até então eu tinha um negócio familiar que me sustentava. Daí depois que eu entrei na associação, comecei a ter vários exemplos, vários conhecimentos de aula, de palestra. E aí eu acho que uma coisa natural do ser humano, você começa a ver pessoas que te inspiram, né, que se destacam, e você começa a se inspirar e modelar aquelas pessoas. E aí eu comecei a fazer isso cada dia mais. E rapidamente fui convidado ali para uma comissão que foi dentro da associação, falou, poxa, a gente está com uma demanda aqui que software, ninguém está tendo um software bom. Vamos desenvolver, procurar um software que atenda um grupo maior, porque não dá para atender todo mundo. Sim. Tem várias especificações, né? Pizzaria, cada um tem um jeito de trabalhar. Mas vamos procurar algo em comum. Montou-se uma comissão, eu falei, eu quero fazer parte, vou me desafiar. E aí foi onde eu comecei a sair um pouco de dentro da pizzaria, porque minha rotina era o horário da pizzaria funcionar e um pouquinho mais.
Sempre. E aí eu comecei a aprender, ouvir o pessoal falar. Esse cara aqui, por exemplo, é uma baita inspiração, porque ele administra muito o negócio, mas fisicamente ele não fica lá muito, né? Então eu falei, pô, se ele consegue, por que eu tô aqui o tempo todo? Eu tenho que aprender isso. E aí você começa a encostar mais na pessoa e falar, cara, me ensina um pouco mais. Então eu fui me desenvolvendo, fui me desafiando em participar da diretoria, fazer parte disso, de estar junto com as negociações, de aprender a negociar melhor, de aprender a me relacionar melhor com parceiros, com fornecedores. Legal. Então, foi esse caminho aí que eu segui até aqui. Ganhos pessoais e profissionais, né? Você contando é nítido, né? De ver que na parte profissional essa questão de gestão e até na parte pessoal, questão de relacionamento, de negociações, de aprendizado. Né? Acaba sendo essa característica de modelar. Você vê pessoas que o comportamento, o dia a dia inspira e você fala, cara, eu quero isso pra mim. Aí você começa a aprender aquilo. Então, realmente, cresce muito a parte profissional e reflete muito na parte pessoal. Legal. Traz muita mudança. Muito bom. E o Gustavo caiu de paraquedas aqui? Não, né? O Gustavo hoje está como vice-presidente, mas já foi presidente também, né, Gustavo? Fui por 2 mandatos, já participo... O mandato é sempre um biênio, né? 2 anos. Exato. Eu caí de paraquedas no ramo de pizza. É mesmo? Eu tinha muita vontade de empreender, eu sempre falava isso para as pessoas ao meu redor. E eu trabalhava com vendas e um dia um amigo do meu pai falou, olha, tem um ponto em tal lugar, né? Você não monta uma pizzaria? Eu falei, não, cara, minha pizzaria não conheço nada e tal. E começaram a me encher o saco em volta ali, vai ver, vamos, por que você não faz isso e tal? Uhum. Enfim, aí eu fui ver esse ponto, minha esposa é arquiteta, né? Eu fui ver, não gostei do lugar e tal, ela falou, eu queria ver. Aí eu levei ela pra ver, aí eu falei, ruim, né, o lugar? Ela falou assim, eu achei legal, eu acho que dá pra fazer um negócio bacana, uma visão de arquiteta, né? E aí eu falei, aí começamos a nos mexer em relação a isso, a gente acabou fechando ponto, montamos e deu muito certo. E, enfim, e aí começou minha história na pizza, depois de 4 anos nesse lugar. Um dia tava lá, chegou uma pessoa e falou, posso ver sua pizzaria? Eu queria comprar uma pizzaria. 11 da noite, assim. 8 da manhã do outro dia eu tinha vendido minha pizzaria. Umas coisas meio malucas, assim. E aí eu montei meu atual negócio, que é a Vilari. E ela completou 15 anos, eu tô há 21, na verdade, no ramo. O nome da sua pizzaria? Hoje, Vilari Pizzaria. Vilari, fica aonde? Em Santo André e São Bernardo, nós temos 2 unidades, é só delivery, somente delivery. E assim, a gente tem um trabalho bacana, acho que a gente tem até alguns prêmios de gestão da Prefeitura de Santo André. Que legal. Eu entrei na associação em 2013, no final de 2013, e logo em seguida, no começo do ano de 2014, teve uma missão internacional para a Pizza Expo com o Sebrae. Eu nunca tinha viajado para os Estados Unidos, assim, e aí fui com o pessoal, ficamos lá alguns dias, mudou minha vida de várias formas. Mudou meu negócio porque eu acabei me aproximando de pessoas incríveis, donas de pizzaria. Eu ia falar, ganhei no caça-níquel lá em Vegas e aí mudou minha vida, não, foi outra coisa. Quase nessa proporção, mas um pouco mais trabalhado. Mas foi um ganho enorme. E mudou minha vida pessoal porque ali me despertou, eu não tinha essa questão de viagem e tal, e ali mudou assim, tomei uma picadinha, né, do bichinho da viagem e eu amo viajar, a coisa que eu mais amo e minha esposa em fazer é viajar. Legal. E aí depois disso, cara, meu negócio mudou radicalmente porque essas pessoas começaram a me ajudar muito. Eu achava que eu tinha um bom negócio, quando eu fui ver eu falei, caramba, eu tô muito longe de ter um bom negócio. Meu negócio era muito amador. Muda a perspectiva, né? O ângulo que você olha muda, né? Exato. Você enxerga outras coisas. E eu falei, caramba, eu andava bem mesmo assim. Olha só o que eu posso mexer, né? Então assim, eu fui mudando e graças a Deus melhorou muito o meu negócio. E aí, como eu gosto muito, sou muito ativo, gosto muito de participar das coisas, gosto de responsabilidade, logo, assim, rapidamente comecei a fazer parte de comissões também, entrei numa diretoria e desde lá, 2015 talvez, até hoje eu faço parte
de diretoria, enfim, de alguma função assim. O Leandro estava me falando que você é muito dedicado aqui para a associação. Eu gosto muito de contribuir, assim, eu gosto de responsabilidade, eu gosto, então, e aqui é algo que eu me identifico muito. Muito bom. Mas mesmo assim a gente busca muito associados para participarem, para a gente passar esse bastão, né? Acho que tem que ter essas renovações e tal. Até uma coisa E hoje a gente tem conseguido. Legal. Eu sou pupilo. Primeiro mandato. Quem sabe de mais um aí. Tem até uma coisa muito interessante, né? Nessa vivência de estar trabalhando para a associação, de estar executando as coisas, a gente tem um ganho e uma comunicação tão... Isso tira a gente da zona de conforto, movimenta, que a gente já tentou, a gente tem regularmente bate-papos online para aproximar os associados, para forçar ele a se comunicar mais. Porque tira da zona de conforto. A gente tem a tendência a buscar a zona de conforto. Sim. Então tem que ter eventos ali, situações que forcem a gente a sair dela. Porque, cara, uma vez eu vi um vídeo que eu acho que ele é popular, de um médico falando, olha, todo mundo quer ficar dormindo, ninguém gosta de sair para correr. Então no primeiro quilômetro tá ruim, no quinto continua ruim, você termina e fala, agora eu tô feliz. Mas não ficou mais fácil. Todo mundo tem a tendência, então a gente tem que ter mecanismos ali, amigos que tiram a gente da zona de conforto. Queria aproveitar que eu estou olhando para a câmera e vendo quem está atrás da câmera, o Thales, que é a pessoa que comanda aí as câmeras do podcast, ele fica me mandando mensagem às 5 horas da manhã para ir treinar CrossFit. Thales, eu não vou. Vamos lá. Poxa, Guilherme, obrigado por me chamar. 5 horas da manhã, CrossFit? Desculpa, eu não te perguntei da sua pizzaria. Conta um pouquinho dela, onde fica, qual que é o nome. Tá, a minha pizzaria ela tá em Osasco. Osasco. Cidade aqui na Grande Próximo. São Paulo. Meu pai abriu ela em 97, seguiu até 2010. Teve algumas mudanças de ponto ali, mas seguiu até 2010. E em 2010 eu não comprei a pizzaria. Um dia meu irmão me ligou, falou, Leandro, eu comprei uma pizzaria, você toca? Eu tava trabalhando em outro setor e eu achando... Comprei um probleminha aqui, pega pra você. Não! Meu irmão tinha aberto uma pizzaria uns 5 anos antes disso. Eu tinha muita experiência, trabalhei muito dentro com meu pai, tudo, aprendi tudo. E aí quando meu irmão abriu, ele foi tocando, teve algumas dificuldades, me ligou. Leandro, cara, o pizzaiolo faltou. Eu falei, não, eu vou aí. Meu expediente naquela época terminava às 5 da tarde. Eu falei, não, eu vou aí. Deixa tudo pronto que eu chego aí e faço pizza. Ele vendia pouquinho, fiz com a mão nas costas, literalmente, porque era fácil. E a gente conversava, eu falava, cara, fiz faculdade, tudo, mas estou aqui, não tá engrenando, tá difícil. Bati esse papo. Um dia ele me ligou e falou, Leandro, comprei uma pizzaria, você toca? Eu até achei que era brincadeira. Eu falei, não, toco. Toco, claro. Então você vai almoçar em casa e aperta a mão do pai lá, que eu já negociei por você. Cheguei em casa, meu pai falou, ó, eu não confio muito, mas seu irmão tá garantindo aqui que se você não aguentar, ele segue. Falei, tá bom, então negócio fechado. Meu pai determinou a parcela, enfim, ele que sabia do negócio. Ele que fez. Isso foi 2010. Eu tinha 22, 24 anos, eu entrei no negócio e assumi. Caramba. Experiência de operacional eu tinha, mas como gestão, zero. E lá você tem salão ou é só delivery? Esse ano, na verdade o ano anterior, no Dia dos Namorados eu inaugurei um salão, mas é um salão pequeno, mais para o cliente conhecer a loja, conhecer o produto ali saindo do forno na hora. Legal. Então são 35 lugares. Não, bacana. E o foco do negócio é delivery. Legal. Como é que chama lá? Chama T2P Pizzaria. T2P Pizzaria. É uma abreviação de Tio Patinhas, que esse é o nome que deu origem ao negócio. Que legal. E aí para registrar a marca e para tocar o negócio com a gestão melhor, a gente fez uma analogia ali, fez uma abreviação. Não, mas eu brinquei, você estava falando da zona de conforto, eu brinquei com o Thales, mas é importante essa participação dos associados, porque não só para a associação em si, mas deles próprios, né? Porque eles têm chance de trazer os problemas deles, que às vezes fica assim, pô, tô com um problema aqui, mas eu vou lá encher, vou lá incomodar, vou lá falar com os caras. Não, o seu é de mais um monte, e você que não está conseguindo ver. E às vezes sai uma comissão, como você falou, do software, sai alguma coisa específica, sai uma mudança de produto, sai uma mudança de embalagem, sai uma mudança, um desenvolvimento, né, junto a algum parceiro. A gente tem muitos cases aqui, o Gustavo ainda tem mais tempo, vai lembrar de alguns que ele participou, de desenvolver embalagem que virava um
um bichinho que virava um avião, alguma coisa. Ele já Lacres, participou de algo assim. Que legal. E a gente tem um parceiro muito antigo, né, com relação a isso, que também sempre se coloca muito à disposição, né, para falar isso. Então é bem bacana. E uma coisa muito curiosa, sobre a zona de conforto. O associado, às vezes, ele tem esse receio, né, de falar, eu preciso de ajuda. E tem uma coisa muito interessante. Pelo menos para mim, toda vez que alguém me procura e fala, Leandro, conversa aqui comigo, eu tenho uma dúvida, você pode me ajudar? Eu já me peguei em tantas situações que eu começo a conversar achando que eu vou ajudar e no final daquela conversa eu aprendi algo. Eu sou ajudado, né? Eu já peguei, eu não sei contar quantas vezes alguém já me procurou e eu sou muito, digamos que exibido, alguns brincam assim, de querer ajudar, de querer falar, de dar opinião, às vezes muito espontâneo. E já teve muitas vezes que eu tentei ajudar e quem aprendeu fui eu. Então, o ambiente de comunicação e troca, ele é valiosíssimo. Eu acho que é o maior ganho do networking, né? É o ganho inesperado, né? Você vai lá e aprende outras coisas. A gente tem muitos cases, assim, dentro da associação, de pessoas que mudaram muito o negócio, né? Mas a gente percebe que esses cases acontecem de pessoas que se envolvem, né? Aquela pessoa que não se envolve, muitos acabam até saindo e falam assim, aquilo lá não serve nada, né? Porque não se envolve. Não se envolve, não né? participa. Então não exato. consegue entender o quanto ele pode ser ajudado, o quanto ele pode se desenvolver com isso, né? Então, a gente tem cases assim de associados que saíram eu vendia 500 pizzas, eu comecei a visitar pizzarias, isso é algo muito bacana que a gente faz, né? Que assim, dentro do grupo, visitar a pizzaria um do outro, entender o processo. Ele tem um forno, ele tem um software, ele tem uma massa, posso ir aí? Pode, tal. Vai lá, vê, experimenta, leva a massa, testa no forno, né? Essa semana mesmo, né? Quarta-feira eu fui ver um associado nosso, fui na loja dele entender um processo dele, porque eu tô querendo mudar algo dentro da minha. Então assim, qual que é o preço disso? Né? Mas é sempre assim, se você quer ser ajudado, comece ajudando. Quem ajuda é o mais ajudado. Exato. Né? Então, a gente vê casos de associados sérios de 500 pizzas para 3 mil pizzas, assim, em 6 meses, 10 meses. É normal? Fazendo não é do normal. benchmarking, né? Exato. Conhecendo. Mas temos vários. Ele fez eu lembrar de algo que aconteceu recente. Um grupo estava vindo aqui para uma mentoria que não estava relacionado à associação, mas tinha amigos no meio. Falou, a gente pode visitar a sua loja e levar alguns amigos aqui que você nem conhece? Eu falei, não, tá aberta, pode vir. Um desses caras desconhecido, que veio com esse grupo, chegou na minha loja, tinha um processo lá que eu falei, olha, aqui tá indo muito bem e tal. Aqui na abertura de massa, a pessoa que tá na abertura tem que girar algumas vezes. O cara falou, mas esse gabarito aqui, ó, faz um gabarito um pouquinho maior. Falei, mas eu nunca vi isso na máquina. Ele falou, não, a máquina não veio de fábrica. Vai ali na esquina, manda o cara fazer um gabarito maior para você, que você vai ganhar tempo aqui nesse processo. Eu abri minha porta para ajudar alguém e fui ajudado. De novo, esse processo de estar participando. Cara, funciona muito. Muito legal, muito legal. Quais são os próximos eventos da Pubra? Tem esse em Fortaleza, que a gente já falou, 15 de outubro. Quais são as próximas agendas aí? A gente tem mais coisas marcadas? A gente tem diversos tipos de eventos, na verdade, né? A gente tem workshops com parceiros, a gente tem encontros sociais que são, eu acho que é bem bacana, né? Que a gente marca periodicamente na pizzaria de um associado e é um evento de confraternização mesmo, mas ele sempre foi um evento de confraternização, porém, esse ano a gente mudou um pouco, né? E agora a gente sempre faz um workshop junto. Então, por exemplo, no período da tarde ou antes do evento, dessa confraternização, a gente traz uma palestra, alguma informação e aí depois faz a confraternização. E nessa confraternização a gente conhece o espaço, ele explica como é que é o negócio dele, mostra os processos. Então, isso é uma confraternização, mas é muito enriquecedor. A gente convida parceiros para participar e facilitar, estreitar o relacionamento com o associado. Demonstrar seus produtos. Então é esse caminho, da gente forçar o associado a participar mais, a se relacionar. Aí a gente traz o parceiro para esse movimento. Como alguns associados falavam assim, poxa, às vezes o encontro social tá longe, né? Eu vou ter que me deslocar, tudo. É só um encontro social? A gente falou, poxa, então vamos levar conteúdo. Então a gente começa mais cedo,
leva um conteúdo de qualidade e depois disso a gente tem ali um ambiente de network. Social, legal. A gente tem mensalmente o bate-papo do associado, que é online, né? Então a gente reúne e aí às vezes é livre para cada um trazer a sua necessidade e o grupo se ajuda. Às vezes, quando o grupo está com alguma necessidade em comum, a gente traz algum especialista, uma pauta específica. Isso é muito bacana. Isso começou, inclusive, na pandemia e foi um ganho nosso que saiu dessa, né, situação. A gente tem os workshops, então, por exemplo, esse que a gente vai fazer agora em Fortaleza é um workshop muito bacana, onde a gente tem, junto com o workshop, um pizza tour, que a gente chama, a gente vai conhecer, né, pizzarias ou fornecedores, enfim. Temos agora, no final do ano, nossa convenção, né, em dezembro. Até antes da convenção, a gente vai ter o workshop com visita técnica em parceiro. Isso. Que a gente marca uma visita num certo site do parceiro, seja uma fábrica, seja um layout de distribuição, e tenta, dentro dessa visita, criar lá um conteúdo. Legal. Né? A gente sempre tenta fazer isso, né? Incentivar Claro. a comunicação, a troca e levar conteúdo junto. Porque muitas vezes a pessoa é um conteúdo que ele nem se atentou ainda. Ele está focado em algo no negócio, né? Então está focado na produção, no aumento de venda, e aí tem um conteúdo aqui sobre tributação, sobre coisa fiscal. Ele fala, pô, tava passando batido, agora já estou inteirado, vou ajustar isso aqui. Ótimo. É muito comum, né? A gente vê, enfim, donos de pizzaria às vezes que vendem muito, mas tem muita coisa errada, né? Então aí ele vai arrumando tudo. Isso é muito legal. A gente vê o cara arrumando a casa, né? E depois de um tempo dentro ele fala, pô, hoje eu tenho meu entregador regularizado, eu tenho meus processos definidos, eu tenho minha gestão ok, eu tenho meu CMV controlado. Pô, é muito legal a gente ver A isso. gente sempre brinca. Fala assim, ninguém abre a pizzaria porque fala, nossa, eu adoro ligar pro meu contador. Eu adoro entender o meu imposto, falar com causa trabalhista, pelo amor de Deus. E a gente tem cases assim, E precisa, né? a pizzaria que você visitou na quarta, eu já conversei com ele, ele já teve problemas trabalhistas recorrentes, e aí depois que ele organizou a casa não teve mais. Acabou. Eu tenho mais de 20 anos de história, um problema trabalhista que aconteceu antes da associação. Ali, quando eu entrei, eu estava aprendendo ainda, aconteceu. Aí eu arrumei a casa e segui depois. Porque daí você passa a errar menos, né? Fazer menos coisas erradas. Logo você fala, porque às vezes o brasileiro a gente fala assim, poxa, é o comportamento, eu tenho muito problema trabalhista. Quando a casa está arrumada, você vai diminuindo isso. Porque você parou de cometer deslizes e fazer coisas que, alguns casos, a pessoa faz sem saber, por falta de conhecimento, mas está errado. Exato. Quando organiza, traz esse conhecimento à tona, ele começa a diminuir ali e focar no que é mais importante, né? E outra, né? A gente tem como princípio assim, a gente não está num negócio, a gente tenta mostrar isso para o associado assim, pô, você não está montando um negócio para vender amanhã, para fechar amanhã, para sair dele amanhã. Então é um negócio de longo prazo. Então, quanto mais seguro for esse negócio, melhor para você. Né? Menos problema você pode ter no futuro, né? Porque não adianta, você pode estar ganhando dinheiro hoje, você pode estar vendendo bem, e aí amanhã você pode perder tudo porque estava tudo errado lá. Né? Então, quanto mais organizado, melhor. Né? E além disso, tem um outro evento muito bacana que a gente faz também uma vez por ano, que é a nossa experiência internacional, né? E aí a gente está estudando até outras possibilidades, mas que é a Pizza Expo, que a gente leva, né, os nossos associados em Las Vegas, que é a maior feira... Março. Que é a maior feira do mundo, do setor, né? E todos os anos a gente leva, esse ano que a gente levou 21 associados, e a gente não vai só para feira, por isso que a gente chama até de experiência internacional. A gente leva em pizzarias, a gente leva para fazer passeios, porque a gente entende que não é só numa pizzaria que você vai aprender algo para o seu negócio, né? A gente tem um diretor, o Eduardo, que foi conosco esse ano, e ele fez uma mudança na pizzaria dele, vendo algo num hotel. A gente foi passear nos hotéis em Las Vegas, que é muito famoso e tal, e ele viu lá e falou, pô, isso aqui é legal de fazer na minha pizzaria. Ele chegou e fez. E mudou muito a pizzaria dele depois disso. Muda a visão, é o que você falou. Você tá lá fora, você vê outras coisas, você vê outra cultura, sua mente
E é isso, às vezes você vê uma planta colocada diferente, de uma forma que você, pô, isso aqui para decoração, para isso aqui. E eles são muito bons em processo, né? Às vezes o pessoal fala, mas a pizza lá nos Estados Unidos não é tão boa. Não, mas eles são muito eficientes em processo. Exato. E aí o que a gente faz? A gente não fica às vezes só em Las Vegas, então a gente tem outros, que nem a gente foi para Nova York, ficou uns dias em Nova York, visitou diversas pizzarias, conversou com o dono de pizzaria, teve aula de pizza lá, então assim, esse é o objetivo, entendeu? Fazer com que a pessoa vá e volte, a gente fala de juntar o útil ao agradável, né? Então assim, ele volte com muito conhecimento, mas também de ter feito parte de dias muito bacanas, se divertido, trocado muita informação, porque só vai dono de pizzaria, né? Então, aliás, esse ano nós tivemos uma situação diferente que foi um parceiro conosco. Legal. Né? E isso é legal também, porque pra gente foi bem bacana, desafiador, porque a gente fica com receio. Claro. Fala, poxa vida, né? A gente fica falando as brincas e tal, né? Poxa, tenho aqui uma pessoa do lado. Mas foi muito bacana porque trouxe uma aproximação, trouxe como é muito tempo junto, né? Sim. Ela vai extraindo muita informação importante para ela também, né? Claro, então, para todo mundo ganha. Vai conhecendo o cotidiano, o dia a dia do negócio, as histórias, às vezes tem semelhanças. Esse tipo de viagem, o curioso é o quanto ele conecta as pessoas. Então, assim, eu assisti isso durante alguns anos, que foi a turma de 2014, depois teve uma, acho que 2015. Nós fomos de 2017, teve uma segunda ali. 18, então, 19, 14, aí paramos na pandemia e voltamos. Eu fiquei 22, ali assistindo, 23. né? A conexão que tinha a galera de 2014, a galera de 18, 19, e aí 2022 eu tive 22 não, 23. 23. 22 aí, ainda tava meio... Não sei como é que vai ser, né? tal. 2023 eu tive a oportunidade de ir a primeira vez. Mesma história dele, nunca tinha viajado. Primeira viagem fora do Brasil, tudo. Fica receoso que você fala, pô, não conheço nada. Só que nessa viagem o grupo se ajuda muito. Sim. Então fica muito... Para quem nunca viajou, ficou muito leve. Isso é muito Isso legal. Isso é Isso legal. é importante. Entendeu? O apoio, a facilidade, a indicação ali de, compra essa passagem, o hotel aqui vai estar fechado. Então facilita muito. Ajuda muito. E o custo menor, né? Então você vai num custo mais baixo. grupo, a gente tem patrocínios, então subsidia algumas coisas. Então é muito bacana. Eu acho que vale a pena. A nossa meta para o próximo ano é de 50 associados ou participantes, né? E aquela coisa que eu falei sobre zona de conforto, essa viagem é um chacoalhão, mas com uma potência. Né? Porque você se inspira muito, né? Sim. E aí você se inspira muito, volta de lá. Esse grupo, ele se mantém unido com muita troca, então você é muito motivado a fazer mudanças. Exato. Quem quiser fazer parte da Pubra, quem quiser se associar à Pubra, como que faz? O caminho normal é assim, você tem o nosso site lá, pubra.org.br, né? pubra.org.br. Isso. Tá. Tem uma aba lá, associe-se, né? Ali você preenche um cadastro, um pré-cadastro muito simples com os seus dados, aí vai chegar aqui para o nosso time, e aí eles vão entrar em contato, explicar como é que funciona, todos os benefícios, enfim, valores e tal. E é o que eu falo, eu não consigo entender um negócio hoje fora, tá? Sabe? Não faz o menor sentido para um dono de pizzaria não fazer parte. Não fazer parte, né? É um valor que muito pequeno em relação a toda a troca, a tudo que acontece de melhoria para o negócio para quem participa. Exato. Não, a associação o custo-benefício é excelente. A associação ela tem um retorno incrível, mas é um retorno para quem participa. O retorno para quem assiste pode ser uma frustração, porque daí a pessoa fala, fulano cresceu, fulano falou, mas parece mentira, a pessoa vai até desacreditar. Então, para quem participa, ele colhe muitos frutos dessa conexão, dessa comunicação com vários donos de pizzaria. A associação ela não vai fazer nada por ninguém, mas ela ajuda demais, ela traz ferramentas para você fazer pelo seu negócio, né? Então, além, como a gente falou, né, tem a questão de comunidade, né? Mas tem os parceiros em diversos, não é só parceiro, a gente falou de alguns aqui, mas tem inúmeros parceiros, né? Tem as possibilidades de você visitar. Quando que um dono de pizzaria tem possibilidade de visitar outra pizzaria?
né? Conhecer então... Sem ser cliente oculto, né? De fazer um disfarçado. Parece que você está fazendo um negócio errado, né? Não. Você vai lá... Fazer a visita, conhecer a cozinha e fazer perguntas para o dono, Exato, para a equipe. exato. Você fala assim, tirar dúvidas ali dentro, não é? Porque visitar talvez você consiga, mas tirando dúvida, falando... Exato. E você visita pizzarias desse tamanho e pizzarias desse tamanhão, né? Então a gente tem redes aí de pizzarias, rede de franquias enormes que participam e tem ali a pizzaria que é delivery pequenininho ali que está começando. Né? Que também te ajuda às vezes. Porque ele está começando agora, ele viu algo diferente, né? Mas normalmente esse cara aprende muito se ele vem com vontade de aprender, né? De se mexer e tal. Esse cara que está começando, ele aprende demais, ele evolui demais. Muito bom. E falando em parcerias, eu me sinto honrado e feliz de poder anunciar que a Forno Santo é a mais nova parceira da Pubra e a gente está levando também vantagens aí para os associados e participando desse grupo que eu acho que é tão importante para esse mundo da pizza, para esse mercado da pizza no Brasil, ganhando essas forças regionais, crescendo no Brasil todo, né? Eu vejo o trabalho que vocês fazem, a força e a autoridade que vocês criam, de tudo que vocês falaram aqui, só colaborou com tudo isso e comprovou tudo isso. Então, me sinto honrado de poder fazer parte disso, de agradecer vocês por essa oportunidade de estar junto e agradecer vocês pelo episódio de hoje. Foi uma aula aqui pra gente, foi muito legal, tenho certeza que muita gente nem imaginava a quantidade de ações que vocês fazem, a quantidade de possibilidades que eles podem ter, né? Quem está assistindo pode ter fazendo parte desse grupo. Né? E a gente nem falou tudo, na verdade. Exato. Vou até para concluir, desculpa, mas imagina, nós temos assim uma outra coisa muito importante, né? Que a gente tem assessoria jurídica. A gente tem quando o dono de pizzaria entra na associação, ele tem a vacina jurídica, que a gente chama, que é o quê? Nosso consultor jurídico, né? A gente tem um escritório, né, especializado no nosso setor, é reagendado e ali ele verifica como que está toda a sua parte burocrática, como que estão seus contratos, como que está enfim, e ele faz uma série de pontuações para você, fala, olha, isso aqui é melhor você mexer aqui, mexer ali e tal, e se você mudar aqui, se você, isso aqui seu contrato, você pode mudar aqui, enfim, ele faz uma série de apontamentos que te ajuda a deixar o seu negócio mais seguro. Muito legal. Quando você tem um problema no seu dia a dia, você tem a consulta do jurídica, que não tem custo. Então, poxa, eu tive um problema, meu Deus, como é que eu faço? Agenda aqui com o nosso time, tal, e a pessoa vai falar com o advogado, especialista, e vai tirar a dúvida ali. Aí é claro, né? Eu tive um processo, tal. Aí você contrata. Claro, né? claro. Não, mas você ter já essa assessoria, essa consultoria jurídica praticamente. E a gente tem a vacina nutricional, que é mais ou menos no mesmo sistema. Você entra, ali nós temos uma empresa parceira de segurança alimentar que ela vai fazer uma análise do seu negócio, de como está ali, para estar de acordo com as normas de regra de Anvisa, né, ali a vigilância sanitária e tal, para que você não seja surpreendido, às vezes, sem saber alguma regra. Né? Então tem bastante coisa. E imagine a experiência desse advogado, desse nutricionista, nesse segmento, hoje atendendo com essa recorrência. Hoje vocês têm um número de associados? Sabe dizer quantos associados tem hoje? Praticamente 400 associados. 400 associados. E a gente fala em número o advogado que atende os 400, o escritório de advocacia, o pessoal da nutricionista, o marketing fica ajustado para isso. Assim, a gente fala 400, mas assim, por exemplo, tem pizzarias ou tem redes que às vezes está com um CNPJ dentro, mas tem 10, então a gente representa por todos. Sim. E tal. Então, 400 é efetivamente aqui dentro. Mas é muito mais uma questão de participação do que grandes números. Quando você me fala que tem 400 e você pretende levar 50 numa missão, é muita gente participando, muita gente ativa, né? Porque você vê grandes números, às vezes, de associações comerciais, né? De cidades e tal, que são números nos milhares. E aí, quantos participam? 50, 100, e o cara tem 20 mil. Mas isso, assim, é porque a gente trata diferente. Todo mundo que entra, até pergunta, fala, estranho isso aí, sabe? É de verdade mesmo. Você sabe muita coisa do meu negócio. Porque aqui dentro é uma comunidade diferente.
Aquele Legal. associado do Sul que na feira, ele tinha uma dúvida, né? Quando a gente contou como fazia, ele falava... Aí ele abordou uns 5 associados, assim, ele falava assim, mas se eu quiser, eu posso te ligar? Você me dá seu número? Sabe? Ele é do Sul, de lá, verdade, lá né? ele tá sozinho. Lá ele não tem essa conexão. Cara, eu sofro pra caramba lá, meu. Não tem com quem conversar, cara. Aí, tipo, eu conversava com a minha esposa, mas ela não entende nada do negócio e tal, né? Então, Tem até um bacana. fato muito interessante que a gente não mencionou lá atrás. Quando a gente fala do mercado de pizzarias, a taxa de mortalidade não é baixa. Não. Né? De novos negócios, de empresas. A gente sabe que é um caminho muito árduo. E quando a gente fez o levantamento, a taxa de mortalidade de quem está associado, em movimento, ganhando conhecimento, se atualizando, é muito baixa. É muito diferente essa realidade. Então a gente percebe que o cara que está associado e que ele está ativo no negócio, buscando conhecimento, evoluindo e corrigindo o negócio dele, ajustando para as tendências de mercado, essa empresa tem uma vida bem mais longa. E porque também muda a cabeça do cara. Ele para de lutar para sobreviver e ele começa a brigar para crescer. Isso, porque é você começa a olhar de outro... É a mudança, né? Vira a chavinha na cabeça, começa a ver outros mundos. Como virou a chave de todo mundo aqui quando foi lá no Pizza Expo, eu me incluo nessa também. Quando você tem acesso a experiências diferentes, é inevitável que você também mude, né? Então, muito bom. Uma das coisas bacanas, eu acho que hoje, alguma mudança também que a gente fez é que, assim, lá atrás, a gente, quando tinha um parceiro de um setor, a gente acabava não tendo mais parceiros daquele ramo. E por quê? Porque a gente entendia que, poxa, mas é conflitante e tal, né? Mas era uma demanda constante dos nossos associados. Poxa, mas eu não quero falar com aquela empresa, eu queria falar com aquela. E a gente começou a abrir isso. E a gente, assim, e é legal que hoje a gente tem a gente pode receber vocês como parceiro hoje, tendo outros parceiros. Sim, claro. E tem mercado para todo mundo. Sem E a dúvida. gente consegue atender melhor o nosso associado, né? E com parceiros de qualidade. Então a gente hoje tem muitos parceiros aqui dentro do nosso guarda-chuva, vários do mesmo setor, mas que conseguem trabalhar da mesma forma. E isso acaba acontecendo algo curioso, né? Por ter vários parceiros, a gente também estimula o movimento deles. Eles também não ficam na zona de conforto. Exato. Ajuda claro. esse Você mercado também vai ter que se mexer, viu? Também estamos aqui para isso, pô. Já comecei. É isso. Eu acho que é importante para todo mundo. É importante para todo mundo, ajuda todo mundo, ajuda mais pessoas do que vocês imaginam e do que vocês pretendiam. Não tenho dúvida que o trabalho de vocês é primordial nesse sentido. E eu espero que seja uma grande parceria. Esperamos todos e tenho certeza que vai ser. Gente, obrigado. Valeu. Obrigado Prazerzaço. pelo tempo. Obrigado para você que nos assistiu, chegou até aqui. Espero que você tenha gostado bastante. Para a gente foi uma aula. Acompanha aí que tem mais. Então, quem quiser ser associado, quem quiser fazer parte dessa associação, entrar nesse grupo, redes sociais, site, conta aí como é que o pessoal chega até vocês. A gente tem um Instagram que mostra constantemente o que a gente está fazendo, nossos trabalhos, que é @apubra.pizzariasunidas. E a gente tem o site, que é o apubra.org.br. Lá tem a abinha Inscreva-se, né? Para você preencher lá e poder ser associado nosso. Estar aqui com a gente, fazer parte dessa comunidade. É isso aí, vem fazer parte dessa comunidade que vai gerar muito ganho para o seu negócio e para a sua vida. Só se arrepende quem não participa. Valeu, obrigado, gente.